Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito e o link para download tá na descrição desse vídeo. Também quero pedir a curtida para fortalecer o trabalho, quero convidar você a se inscrever aqui no BL, caso ainda não seja inscrito, quero pedir para você manifestar a sua opinião lá nos comentários. Se liga aí! Posse, passes, teve lance para expulsão no primeiro tempo, um lance claríssimo de expulsão, jogador com o objetivo de fazer o gol, uma falta, só pela falta em si, já era para expulsão, independente da localidade do gramado. Mas na direção do gol, já era para ter acabado, já era para ter ficado 11 contra 10 naquele momento. Então, uma equipe que propôs jogo, quis jogo, e uma equipe que se propôs a defender bem e contra-atacar, que foi o Ceará, conseguiu suas boas chances também nos contra-ataques, é uma opção de jogo. Não existe muito justo, injusto, merecido ou não, é o resultado que acabou. Rogério, você surpreendeu a tudo e a todos com o Bruno Melo na zaga. Você tinha dois zagueiros. O que foi que levou a essa improvisação? Nossa chave tem Bahia com 4 pontos. Eu não sei quanto acabou o jogo do Sport, mas até o momento que eu tinha visto, estava com 4 pontos. CRB já ganhou um jogo. Eu precisava ganhar o jogo. Bruno, um jogador que constrói melhor jogo, canhoto. Eu não ficava com um zagueiro destro pelo lado esquerdo. Ele já vem jogando assim, jogou algumas vezes no ano passado. Gosta de fazer essa função. Achei que o Carlinhos tinha condição física para repetir ele do jogo passado para esse. E também o Mariano à frente, porque eu queria ganhar o jogo. Eu achei que eu precisava ganhar o jogo e achei que tinha condições de ganhar. E o Bruno daria uma saída melhor. No primeiro tempo ele teve muito espaço para jogar, conseguiu algumas boas bolas e defendeu bem como zagueiro. Eu acho que foi uma escolha acertada, e no próximo jogo pode ser que voltemos com o Paulão, com o Jackson, enfim, sem problema. É que o Paulão é um zagueiro mais jogo aéreo muito bom e defensivamente é um jogador que atua bem realmente, tanto ele quanto o Jackson, mas para criar jogo, o Bruno Melo era uma alternativa melhor para o dia de hoje. Ô, Rogério, terceiro jogo da temporada, né? O que é que já dá para, de repente, assim, dizer o que melhorou no teu time, ainda nesse começo, né? Porque o próprio Felipe lembrou que vocês ainda estão vivendo a pré-temporada, né, Rogério? Nós estamos hoje, o time, os que não começaram jogando, treinaram hoje pela manhã, né? Nós estamos fazendo assim, estamos tentando alongar essa pré-temporada, trocando os 11 jogadores, ou 9, 10 jogadores por jogo, para que a gente possa alongar um pouco mais a pré-temporada e preparar os jogadores para o jogo que é o jogo mais esperado e difícil, que é o do dia 13. Então nós estamos tentando rodar bem o time para dar minutagem para todos, aproveitar o campeonato cearense, a Copa do Nordeste para isso. Eu sei que é muito difícil classificar nos dois, principalmente numa chave onde tem Bahia, Sport, e aí tem CRB, Botafogo, outros times que estão na briga pela classificação. O River, que venceu hoje também, né? Então não vai ser fácil, mesmo nós tendo sido campeões no ano passado, vai ser difícil a classificação. Em primeiro ou segundo lugar para decidir em casa, mais difícil ainda acontecer. Então hoje era o dia que eu tinha que arriscar tudo por uma vitória. Além de ser um clássico, e aí a vitória é muito importante para um time no clássico, mas a gente mantém o Fortaleza 10 jogos sem derrotas, né? Isso é uma sequência importante, vindo de um brasileiro do ano passado, com 7 jogos, mais esses 3. E nós vamos tentar, mudando o time de jogo para jogo, manter os jogadores em boa condição física, para que hoje o Independiente ganhou do Rosário, né, 5-0, mostra a força do time. Eu assisti também contra o Boca, né, o 0-0, é um time muito forte e é um grande desafio que a gente vai ter. Vamos tentar condicionar fisicamente o melhor possível o time, porque é um time que joga num modelo de jogo muito mais parecido com a Europa, joga numa intensidade muito parecida com o modelo europeu, muito mais do que do que aqui os times no Brasil. Ô, Rogério, você vem trabalhando, são várias competições que não aconteceram durante 2020. Você sempre modifica, faz mudanças, você vai rodar a equipe do Fortaleza, significando dizer que o Fortaleza hoje não tem um time titular, um 11 que o torcedor possa dizer, vai jogar hoje, no próximo jogo será o mesmo? Não sei se eu acho que eu consigo até escalar os 11, para você conseguiria escalar, mas como tem contratações chegando, como tem o Michel que chegou agora, como tem o David que ainda nem estreou, e acredito que não vá nem para o próximo jogo, só para o fim de semana nós vamos trabalhar a parte física com ele, né, porque ele estava parado há mais tempo. Vamos tentar acelerar um pouquinho ele para ver se a gente tem condições daí de usá-lo no jogo contra o Independiente.
com a chegada de um ou outro jogador, a gente tem que ir experimentando todo mundo. Você vê, o Bruno jogou de lateral, jogou de zagueiro, a gente vai olhando, o Michel jogou de volante, jogou de zagueiro. Então a gente vai experimentando todos para ver qual é a melhor formação para o jogo do dia 13 de fevereiro, que é um jogo de muita importância fora de casa, que a gente tem que trazer o Fortaleza vivo. E eu sei, por experiência própria, né, jogar na Argentina é muito difícil, contra qualquer time. Eu, com o São Paulo, eu ganhei lá, acho que 1 ou 2 vezes na Argentina só, em toda a minha carreira. Então eu sei o quanto é difícil esse tipo de jogo, por isso que nós queremos preservar a condição física do time para tentar aumentar a intensidade a cada jogo. Mas esse jogo bem melhor do que o jogo do Vitória. E eu acho que até enquanto o time teve condições com velocidade, com Oswaldo e Romarinho, é bem melhor até do que o jogo que nós jogamos contra o Calcaia. Rogério, boa noite, Rogério. Queria que você falasse dos 2 momentos importantes do Fortaleza desse jogo. O gol belíssimo de bicicleta do Oswaldo e a defesa do goleiro Felipe Alves. Bom, o gol, eu acho que foi, como você falou, a jogada bonita do Oswaldo, mas a destacar também a briga do Gabriel e do Mariano Vasquez pela recuperação da bola, né? Mariano conseguiu recuperar essa bola, fazer o cruzamento, e o Oswaldo teve a felicidade de acertar uma bicicleta, uma meia bicicleta, não sei como queiram dizer, né? E foi no cantinho a bola. Jogamos em função do gol, e o Felipe, é claro que nos, minuto 45, né? Um árbitro com tamanha convicção, com tamanho tesão para dar um pênalti daquele, sem VAR, sem nada, né? A arbitragem estava assim, polvorosa, assim, hoje para marcar levantar a bandeira toda vez contra a gente e dar um pênalti daquela situação. O árbitro teve personalidade para marcar um pênalti aos 45, e aí o Felipe fez essa diferença, como já tinha feito contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, em Independência, pegando 2 pênaltis. É o ponto alto do goleiro, uma penalidade, final de jogo, sem dúvida, mostra todo o valor que ele tem, porque eu pedi a contratação dele no ano passado. Nesses momentos aqui a gente consegue ver, né, o grande goleiro que ele é, assim como o Boeck e o Max também vem trabalhando bem. Como eu já falei para você, para mim, quero dar a oportunidade para o Max jogar alguma partida esse ano, e o Boeck também poder jogar outras partidas, e o Felipe deve jogar a maioria delas. Rogério, boa noite. É início de temporada e o time vem evoluindo notoriamente do jogo do Vitória para cá, e ainda mais, por ser início de temporada, terminar como terminou, correndo o jogo do Calcaia e o jogo de hoje contra o Ceará. Você falou que quer dar intensidade a esse time até o jogo contra o Independiente. Sim. E você tem pela frente Atlético da quarta-feira e o Santa Cruz no final de semana. Perfeito. O que é que você vai buscar nesses 2 jogos, visando esse confronto contra o Independiente, fora o que você falou de rodar o elenco e dar minutagem para todo mundo? Eu vou buscar treinamento, não se preparando como se fosse um jogo quarta e o outro no sábado, né? Vou tentar colocar na cabeça deles que é praticamente um jogo por semana, justamente para poder ter uma semana cheia de trabalho, para tentar os primeiros 2, 3 dias da semana trabalhar com um volume maior, porque eu sei a equipe do Independente é uma ótima equipe, não é tão técnica, talentosa, mas é uma intensidade altíssima que eles jogam. Então, se a gente quiser competir contra eles lá, nós vamos ter que jogar muito mais do que nós jogamos aqui. E aí é só prolongando a pré-temporada, só prolongando esse tipo de treinamento que a gente vai conseguir elevar a intensidade. O que acontece, por exemplo, o jogo do Calcaia, a gente começa num modelo de jogo do qual as substituições, elas vão em função de fazer o gol. Você põe 2 pontas, coisa que a gente fazia corriqueiramente no ano passado, só que de ponta para ponta. E quando você começa com a equipe, com os pontas que a gente joga, do modelo que a gente joga, as substituições são sempre sem velocidade, são substituições. E até que hoje ainda caiu razoavelmente bem, porque o jogo era por dentro. Por fora, o Ceará jogou com uma linha de 6 defensiva, baixou os 2 pontas com a linha de 4 e jogou um 6-4 praticamente em grande parte do jogo. Então o jogo era realmente por dentro, tanto que o Felipe jogou como primeiro volante. E jogou ele, os 2 zagueiros, e aí nós conseguimos trazer Romarinho por dentro e fomos fazendo os pontas e jogar por dentro, empurrando os laterais por fora para manter essa linha de 6 afastada, para tentar. E as bolas que nós conseguimos enfiar entre linhas foram as bolas que causaram mais dano à equipe do Ceará. Então, uma equipe que se defendeu bem baixa, linhas bem baixas, né, e jogou pelo contra-ataque, o que é uma forma de se pensar, uma forma de se jogar.
nós jogamos com a posse, com a criação durante o tempo todo. E vamos dar continuidade nesse planejamento, independente de resultado, tá? As trocas vão acontecer. O dia que nós tivermos, por exemplo, o presidente conseguiu uma grande contratação, que foi o David, um jogador que eu pedi, um custo caro, e que é uma responsabilidade você indicar um jogador, e eu tenho convicção que ele vai ser muito útil. Mas nós precisamos de mais jogadores nessa posição, é uma coisa que a gente conversa sempre, né? Porque aí eu posso trocar 2 velocistas por mais 2 velocistas, tá entendendo? Senão, as trocas, para mim, elas se limitam a jogadores mais por dentro, como o Ederson, como o Cariús, ou como um volante que eu possa pôr, como foi no caso do Bonilha hoje. Eu não tenho mais eu não tiro mais Oswaldo para pôr Marcinho, eu não tiro o Romarinho para pôr o Edinho, tá entendendo? O Edinho para pôr. Eu tenho que tirar os velocistas que cansam mesmo, para colocar jogadores de mais toque de bola, e aí eu perco a característica de jogo que o Fortaleza demonstrou no último ano. Rogério, pelo que eu percebi, a sua grande preocupação no momento é exatamente esse jogo do dia 13. De que maneira você pode... esses jogadores podem ser úteis? Chegou agora o Michel e também o David nesse jogo. A minha preocupação não é com o jogo do dia 13. O jogo do dia 13 me preocupa porque é uma equipe argentina acostumada a jogar esse tipo de competição, coisa que o Fortaleza nunca teve a oportunidade de jogar. Eu sei o que é jogar uma Copa Sul-Americana e uma Copa Libertadores, porque joguei 150 jogos nesse tipo de competição como atleta, né? Poucos como treinador, mas muitos como atleta. A minha preocupação é ver um Atlético Paranaense jogando com o Sub-23, o Bahia jogando com o Sub-23, o Vitória jogando com o Sub-23 e preparando os jogadores para uma competição só. E a gente não, nós estamos jogando com todos os profissionais que nós temos, a única coisa que a gente alterna esses jogadores para dar ritmo de jogo e oportunidade para todos, né? Então nós estamos tentando sempre fazer, no último fizemos 11 trocas, né? Hoje só repetimos do último jogo a saída do Mariano, foi isso? E o Carlinhos, então trocamos 9, trocamos 11, trocamos 9, vamos trocar 8, 9 provavelmente para o próximo jogo, porque assim a gente dá ritmo de partida para todos eles, para tentar. O Michel jogou bem, jogou de volante, jogou na ponta do tripé, jogou como primeiro, depois passou para zagueiro, né? É um jogador de muita técnica, que precisa um pouco mais de intensidade para acompanhar o restante do grupo que já trabalhava comigo desde o ano passado. E o David é um jogador de explosão, muita velocidade, biotipo de jogador que deve jogar na Europa. É um jogador que com um contrato de 3 ou 4 anos, aqui eu não sei exatamente, com um valor relativamente considerável. Não tanto, por exemplo, se você vê o Atlético fazendo uma proposta, Atlético Mineiro fazendo uma proposta de 50 milhões para o Soteldo, 5 milhões pelo David, você pode dizer que não é uma proposta, um valor tão alto. Se você falar pelo mercado cearense, passa a ser um valor considerável, né? Mas é um jogador para jogar 1 ou 2 anos aqui e deve ter potencial para sair. É jogador com biotipo europeu, 1,80 m, forte, velocista. É um investimento para o clube, com ganho técnico, mas com a certeza de ganho financeiro futuro. Eu não indicaria um atleta sem vislumbrar a possibilidade de ganho financeiro do clube no futuro. Rogério, tudo bem? Já sabe que você é muito participativo ali na beira do campo, não para quieto, transpira bastante. Você vai falar da bola, que eu ia sair, eu achei que ela ia sair, rapaz, foi mal minha. Você quase entrou no campo. Não fui eu quase entrei, eu achei que a bola ia passar. Eu depois pedi desculpa até pro rapaz, porque eu achei que ela tinha passado, já eu ia erguer para dar a bola pro nosso jogador bater o lateral. Mas eu acho que eu não entrei no campo, né? Mas faltou bem pouquinho, né? Saudade de bater uma bolinha também. Mas foi mal minha. No caso hoje também, do outro lado, tinha um técnico também tão participativo quanto que Sim. É o Argel, que está sempre gritando com o time. Como que você pode falar desse duelo ali na beira do gramado, você e o Argel? E acho que hoje você até gastou mais energia reclamando ali com a arbitragem. Não, mas a arbitragem foi... Eu achei que a arbitragem foi bem ruim e não foi... Não digo nem que foi favorável, só foi uma arbitragem ruim, o jogo foi mal conduzido, mal apitado. E faz parte. Mas o Argel grita bem mais que eu, reclama bem mais do que eu, transpira bem mais do que eu. Ele reclama mais na beira do campo do que eu. Hoje acho que assim, a reclamação foi pontual pelos lances, alguns lances que, na minha opinião, eram favoráveis ao Fortaleza. Mas nunca, sempre com respeito, e a todo profissional, sempre com respeito. Cada um defende, logicamente, as suas ideias, o seu lado, né? E nós defendemos o nosso conceito de jogo. Rogério, boa noite. Após a partida, o Felipe Alves reforçou que você pediu a contratação dele no passado, Sim. você também falou que pediu a contratação dele. Você, como ex-goleiro de
ter sido muito decisivo tanto com os pés quanto com as mãos e pegava muitos pênaltis. Tem algum conselho especial que você passa a ele no dia a dia? Veja bem, eu acho que o meu pedido de contratação dele foi por ele ter essa formação, né, de ter trabalhado. Eu acho que aí eu tenho que dar o mérito para o Diniz nisso, porque é um jogador que passou pelas mãos dele, que tem um conceito de jogo muito parecido com o que eu vejo do futebol. E aí tem uma outra coisa que é importante para a vinda dele para cá. Eu jogava desse jeito. Então, eu jogava até o meio-campo, distribuindo o jogo. É o modelo. Às vezes o torcedor, eu lembro no começo que o torcedor ficava meio assustado e tal, né? E assim, um dia vai acontecer um erro, vai acontecer uma falha, vai acontecer um gol. Isso tá no pacote. Agora, é um jogador a mais que a gente tem dentro do campo, na armação de jogo, quando a gente se propõe a jogar. Ele tem frieza, talento. Dificilmente eu faço uma indicação de um atleta assim que eu digo eu crave um jogador, né? Eu só quando eu tenho muita certeza, ou quando ele atende muito o meu modelo de jogo, né? Eu te dou 2 exemplos, o Felipe, 3, o Romarinho e o David, por exemplo, são jogadores que, senão a gente tenta por empréstimo, um jogador quando você não tem a certeza, quando você não conhece exatamente, ou conhece o jogador, mas não conhece a pessoa, né? Agora, quando você tem o conhecimento da pessoa e do atleta, do que ele pode produzir, aí você indica com convicção. E o caso do Felipe foi esse caso. Eu vi na figura dele o que eu desempenhava como goleiro dentro do campo. E para isso, para o meu modelo de jogo, isso é essencial. Rogério, boa noite. Aqui. Boa noite. Você falou, são 2 perguntas, mas uma bem rapidinha. Uma, você falou sobre o Atlético, o Bahia, o Vitória, estão com sub-23 para disputar um jogo. Você também, se pudesse ter essa opção, você jogaria com o sub-23 só para disputar esse jogo contra o Independente? E o que você falou com o Vinícius lá no terminou o jogo? Você fez questão de ir lá Eu falei falar para ele, para o Vinícius, que eu já perdi 20 na minha carreira. Tinha perdido 20 pênaltis, que não era para ele se abater com isso, porque só erra quem está lá, quem tem personalidade para botar ela e bater. Eu bati 100 pênaltis na minha carreira, né? Os que computam são os gols em bola rolando, mas eu bati muitos pênaltis também, decisões por pênaltis em Copa Libertadores, em Copa do Brasil, em campeonatos mata-mata, enfim, né? E eu a cada 5, acho que eu errei 1. Então, assim, isso faz parte do jogo, para não se abater. Ele é um ótimo jogador, é talentoso, jogou bem os outros jogos com o Ceará. Eu achei até que ele começaria o jogo hoje como titular, né? Não começou. E perder o pênalti faz parte. E a outra pergunta, eu não gosto de um elenco muito grande. Elenco muito grande, eu prefiro um elenco de 22, 23 profissionais, que você pode usufruir do talento de todos. Você põe todos para jogar, todos se sentem mais participativos. Por isso que eu sou tão criterioso na contratação, por isso que eu brigo tanto pela contratação de um bom jogador e não de um improviso, porque senão depois onera. O jogador que ganha 10, 15 mil reais e não joga, ele é caro. O jogador que ganha 200 e joga, ele não é custoso para o clube. Então, assim, por isso que a gente vai atrás de um David, por isso que a gente tenta o Edinho, por isso que a gente tenta o Marcinho, são jogadores que a gente já conhece, né? E outros nomes que não vou falar para você, porque nós tentamos e não conseguimos. Mas esforço, tanto da minha parte como do presidente do clube, para tentar trazer, não existe a falta de esforço. O que existe o mercado está muito, muito caro, né? Os preços são altos e a gente não tem a condição. O que eu respeito aqui é o orçamento que eles me dão. Eles dizem, você tem que trabalhar com esse tanto por mês. X, 2 milhões e meio, 2 milhões e 800, 3 milhões por mês. Nós não passamos desse orçamento ano passado, não passaremos esse ano, independente do que seja necessário, para manter o Fortaleza sempre dentro do padrão que ele pode. E a gente tenta, dentro do campo, extrair o máximo do jogador para compensar equipes que você enfrenta com uma folha de pagamento 10 vezes superior à tua e com poder de investimento de 50 vezes maior do que o seu. Está aí, portanto, a entrevista do técnico Rogério Ceni aqui na sala de entrevistas da